ainda em inequações, então a gente vai entrar no assunto que é a inequação produto. Ou seja, a inequação produto nada mais é do que o produto de duas equações, duas funções que resultam numa desigualdade. Então aqui nós vamos ter o seguinte, né? São exemplos aqui, por exemplo, f de x vezes g de x maior que zero, né? F de x vezes g de x maior ou igual a zero. Podemos ter f de x vezes g de x menor que zero, ou ainda f de x vezes g de x menor ou igual a zero. E aí exemplos que nós podemos ter desse tipo de inequação são esses, né? Então são esses que nós vamos ter aqui, né? 1/3 menos 4x vezes x menos 1 maior que zero. Ou esse aqui, 89x mais 1 vezes 1/3 menos 4x menor ou igual a zero. Ou aqui nós podemos ter 0,45x menos 7 vezes 8 menos 2x menor que zero. E aqui nós temos outro tipo de equação que seria com 3, né? 3x mais 4, aí vezes x menos raiz de 11. E aí 5 menos 2x igual a zero. Não, menor ou igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, a gente não vai simplesmente tentar multiplicar as três, até porque nós estamos falando de inequações do primeiro grau. Se eu resolver multiplicar aqui, ela vai me resultar pelo menos em uma inequação do segundo grau. Então, como nós ainda estamos estudando inequações de primeiro grau, né, então não convém. Da inequação quociente. Então, na inequação quociente é como se fosse a divisão, né? Divisão de f de x por g de x, que dá maior que zero. F de x por g de x, que dá menor ou igual a zero. Ou então f de x por g de x, que dá menor que zero. E f de x por g de x, né, maior ou igual a zero. Exemplos disso, nós temos esses aqui, né? Ou seja, são duas funções, né? Uma dividindo outra, né? Cujo resultado pode ser maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual a zero. Aí vamos aqui à resolução dessa inequação produto. Então vamos tentar resolver o seguinte. É x mais 1 vezes 3x menos 2 menor que zero. Vamos resolver isso no conjunto dos reais. Então tem aquela soluçãozinha, né? X pertencente aos reais, tal que x e por aí vai. Então aqui nós vamos ter duas funções, ó, f de x e g de x. Então vamos tentar resolver elas em separado, tá? Então, a priori, né? Se o resultado delas é menor que zero, então vamos poder concluir que uma delas pode ter o sinal negativo, né? Então o que que pode acontecer? Pode acontecer de f de x ser menor que zero ou g de x maior que zero, né? Ou pode acontecer de f de x maior que zero e g de x menor que zero. Ou seja, uma das duas tem que ser negativa, ou tem que ser crescente ou decrescente, para que isso possa ocorrer. Então, se eu estudar aqui o sinal da função, eu vou ter o seguinte, ó. Da função f, estudando o sinal dela, vamos só compreender. Se eu conseguir fazer aqui, ó, x mais 1
igual a zero. Então, para f de x, eu concluo que a raiz dela, né, como vocês estão observando ali, é x igual a menos 1. Então, está aqui o estudo de sinal da função f, né? Ela é uma função crescente, né? Ó, você observa aqui que para valores de x maiores do que menos 1, né? Nós vamos ter y positivo. Para valores menores do que menos 1, vamos ter y negativo. E, claro, a nossa raiz, né? X igual a zero se... Não, y igual a zero se x for igual a menos 1. Agora, na nossa segunda aqui, né? Que no caso aqui, essa daqui era f de x. Então, aqui nós vamos ter g de x. Fazendo o mesmo estudo, nós vamos ter o seguinte. 3x menos 2. Também vamos igualar isto a zero. Então, nós vamos ter o seguinte. 3x vai ser igual a 2. E aí eu vou ter que x vai ser igual a 2 terços. Então, eu concluo que a raiz dessa função g de x é 2 terços. Então, fazendo aqui agora o estudo de sinal da função g, eu tenho isso. Né? E você observa que para valores, né? Que para valores acima de 2 terços, nós vamos ter um y positivo, e que para valores abaixo de 2 terços em x, eu vou ter y negativo. Agora, o que eu vou fazer? Se é uma inequação produto, eu vou juntar essas duas, né? Então, eu vou fazer como se fosse uma multiplicaçãozinha dessa daqui com essa. Para que nós temos o nosso quadro de sinais. Né? Vamos pegar aqui, supondo que essa parte aqui seja da nossa função f, ó, que aí nós temos. Para menos 1, nós temos para a esquerda sinais negativos, para a direita sinais positivos. E aqui nós temos na nossa função g, que aí nós temos para a esquerda valores negativos, para a direita nós temos valores positivos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma multiplicação de sinais. Então nós vamos fazer uma multiplicação de sinais. Então aqui nós vamos ter menos vezes menos, mais vezes menos, menos, e mais vezes mais. Porém, o que nós queremos é que ela seja menor do que zero. Então, aonde eu tenho aqui que esse produto, né, f vezes g, seja negativo, é aqui, ó. Você observa que eu tenho ela bem aqui, já está até destacado, mas eu vou destacar um pouco mais para vocês entenderem aqui, ó. Então, onde eu tenho que ela é negativa, é aqui, ó. Entre menos 1 e 2 terços. Então, o conjunto solução da inequação x menos 1
vezes 3x menos 2 menor que zero é x pertencente aos reais, tal que, né, tal que x está entre menos 1 e 2 terços. Ou menos 1 menor ou igual a x, que é, não, desculpa, menor do que x, que é menor do que 2 terços. Sim, pessoal, aí alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento sobre o assunto? Dúvidas, perguntas? Não, nenhuma, deixa eu ver. Ok, Riquelme, não. Pois vamos lá, então vamos entender aqui o seguinte. Vamos para a próxima, né? Agora vamos pegar uma inequação quociente. Né? Então vamos pegar aqui uma inequação quociente. Então, na resolução que nós vamos ter aqui, então, fazendo o estudo de sinal, né, da função f, você observar aqui x mais 7 igual a zero, então eu posso concluir que a raiz da função f, que seria a primeira, então vai ser x igual a menos 7. Então aqui nós temos, na nossa segunda função, né, tá aqui o sinal da função f, né, só para destacar, que para valores acima de menos 7, y positivo, para valores abaixo de menos 7, y negativo. E a nossa raiz, né? X igual a menos 7. Agora, estudando aqui a de baixo, que é 2 menos x, vamos entender aqui o seguinte, ó. Que era para ter aparecido também a raiz, né? Então, vamos só fazer aqui rapidinho. Então, 2 menos x igual a zero. Então, você pode concluir o quê? Então, concluindo aqui, eu poderia ter que x é igual a 2. Então, fazendo o estudo de sinal, nós temos aqui, como ela é uma função decrescente, então, para valores de x menores do que 2, eu tenho y positivo. Para valores de x maiores que 2, eu tenho y negativo. E aí a gente vai fazer uma junção dessas funções para fazer como se fosse a divisão, né? O quociente delas, que basicamente é como se fosse a multiplicação. Então vamos fazer aqui o quadro de sinais, né, da função. Aí tá aqui nós vamos ter da função f, nós temos aqui para valores acima de menos 7, nós temos aqui sinais positivos. Para valores abaixo de menos 7, sinais negativos. Para valores, né? Aqui agora na segunda função, abaixo de menos 2, positivo. Acima de 2, não, abaixo de 2, positivo. Acima de 2, negativo. Na divisão, segue aquela mesma ideia da multiplicação de sinais. Menos dividido por mais dá menos. Mais dividido por mais dá mais. E mais dividido por menos dá menos.
ela, como a inequação ela tem que ser menor do que zero, ou seja, valores negativos, então o que me satisfaz são essas partes aqui, né? Ou seja, então eu vou ter x menor do que 7, menor do que menos 7, e vou ter x maior do que 2. Então, logo a solução dessa inequação quociente vai ser x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 7, ou x é maior do que 2. Ok? Então vamos lá prosseguir. Agora mais uma, né? Então vamos resolver a inequação, né? No caso, vamos resolver essa daqui. 2, dá um zoom para enxergar, né? Vamos resolver aqui. Então nós temos essa inequação 2 menos 5x mais, né, sobre x mais 1 menor ou igual a menos 1. Então aqui neste caso, eu vou ter que ainda mexer um pouquinho na inequação para a gente poder fazer o estudo de sinal dela. Então, nesse caso, nós não devemos cometer o erro de estudar os sinais dessas funções, né? No caso aqui, nós vamos ter que estudar essas duas. Né? Vamos lembrar o seguinte, que o quadro de sinais só pode ser usado quando a inequação quociente tem o segundo membro igual a zero. Então, nós vamos ter que fazer dessa maneira aqui, ó. Bom, o primeiro passo, né, seria o nosso ponto de partida, que aí nós temos, né, o 2x, não, 2 menos 5x mais, né, sobre x mais 1 menor ou igual a menos 1. Aí no segundo passo, eu vou pegar, passar esse menos 1 para o outro lado da desigualdade, né, passar aqui para o outro lado da desigualdade, com sinal trocado. Aí a partir daqui, tem aquele jogozinho que seria tipo um MMC. Ok? Porque aqui eu teria 2 menos 5x, né, sobre x mais 1. E aí eu teria que colocar aqui mais, e logo abaixo desse 1 aqui, x mais 1, né, como se fosse um MMC com equações. E aí eu teria simplesmente que repetir aqui, ó. X mais 1, x mais 1. Então, neste caso aqui, 2, fazendo aqui 2 mais 1 dá 3, menos 5x mais x, então eu vou ter menos 4x. Então, isso aqui já seria a nossa, vamos dizer assim, agora nós temos aqui a nossa inequação pronta para ser estudada. E aí nós poderíamos fazer o seguinte, né? Deixa eu só voltar aqui e ainda continuar melhor. Para a inequação de cima, eu poderia colocar menos 4x mais 3 igual a zero. Então, a nossa raiz aqui seria x igual a menos, ou melhor dizendo, que vai ser positivo, 3 quartos, né? Isso na de cima. E na de baixo,
nós teríamos, então, que seria a g de x, seria x igual a menos 1, né? As raízes dessas funções. Que é mais ou menos o que nós temos aqui nesse quadro de sinais. Ó. Então, vamos só verificar aqui o seguinte, ó. Na inequação quociente, então nós vamos verificar aqui que lembrando que ela tem que ser menor ou igual a zero, tá? Aí você observa, depois você vai ter que, pode até fazer um questionamento, do caso do menor ou igual a zero. Então aqui percebe-se que na divisão de sinais, lembrando que ela tem que dar negativo, tá certo? Na divisão, vamos ver o que acontece. Aqui seria menos e menos para dar mais, tá bom? Aqui mais e mais para dar mais. E aqui menos e mais para dar menos. Então, essa parte aqui iria satisfazer a nossa inequação. Ok? Aí, vamos lá. Então, eu vou ter que fazer uma pequena união entre elas. E aí, o resultado seria mais ou menos isso. Aí, você se pergunta, por que não x menor ou igual a menos 1? Né? Que aqui dá x pertencente aos reais, tal que x menor do que menos 1, ou x maior ou igual a 3 quartos. Percebe o seguinte, que nessa parte aqui, se eu colocasse, por exemplo, um x igual a menos 1, essa parte de baixo aqui iria zerar, e aí eu não tenho divisão por zero, né? Eu não consigo realmente dividir um número por zero. Por isso que nesse caso, essa parte aqui ficaria só sendo menor do que 1. E realmente iria conseguir satisfazer a minha equação. Ok, pessoal? Então, basicamente, seria isso. Viu? Basicamente seria esse o assunto da nossa aula de hoje, que é para falar de inequação produto e inequação quociente. Tá? Bom, e aí, quanto a, quanto à atividade, atividade eu passo para vocês no grupo logo, logo, daqui a pouquinho. Tá bom? E no mais é só isso. Então, desde já agradecer aí a paciência, agradecer aí a participação de vocês. Para quem pegou a aula já quase no finalzinho, se preocupe não que aí tem a nossa aula gravada, né? Que sempre eu coloco lá no grupo, que seria a aula gravada aqui dessa nossa aula mesmo do Google Meet. Que aí eu pego, coloco no YouTube, depois só mando o link para vocês. Ok? Então, um bom dia a todos, uma boa semana, um excelente final de semana. E até semana que vem, pessoal. Viu? Tchau e até mais.